Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. E o dia que o Senhor preparou, a segunda-feira que o Senhor preparou, a semana que o Senhor preparou, o mês que o Senhor preparou, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias e hoje não será diferente. Lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito da palavra do Senhor, sempre meditando e tal, pequenas porções da palavra, e ao mesmo tempo nós estamos orando pela nossa casa, a nossa família e também o nosso país. Sabemos daquilo que está acontecendo no nosso país, essa situação toda de pandemia, dificuldades, famílias sendo mutiladas, por causa dos seus queridos e tudo mais. Então nós estamos orando, estamos em jejum. Ontem fizemos o nosso 21º dia de jejum, hoje é o nosso 22º dia de jejum. Aí eu falei para você, mas alguém pode me perguntar, mas nós não tínhamos nos preparado para 21 dias? Tínhamos, realmente. Então ontem nós entregamos o nosso jejum, só que eu falei para você, eu sugestão, que nós continuássemos, por mais algum tempo, sei lá, 40 dias, porque nós estamos orando pela mudança de sorte do nosso país, principalmente a respeito da pandemia, porque não é a pandemia somente, mas é todo o entorno, do que está sendo exposto por causa da pandemia. Falta de assistência, falta de hospital, falta de profissional de saúde, falta de estrutura, de uma administração consistente, gestão pública, Nossos prefeitos, nossos governadores, pelo Brasil inteiro, ficam procurando culpado, E ao mesmo tempo que eles próprios não fizeram a lição de casa. Se na Europa começou a primeira onda, a gente demorou aqui para entender que estava havendo uma infecção, Aí, nós, no Brasil, deixamos rolar o carnaval. Depois do carnaval aconteceu. Algumas semanas depois já começou a surgir os casos. Depois veio aquilo que aconteceu em 2020. Sendo que na Europa, no finalzinho de 2020, já estava começando a falar da segunda onda. O nosso pessoal aqui simplesmente desmanchou os hospitais de campanha, despediu os profissionais de saúde que estavam, foram contratados especificamente para isso, enfim. E aí veio a segunda onda, pior do que a primeira onda, exatamente resultado de uma falta, de bom senso, de uma série de coisas. E aí acontece a segunda onda. Agora a segunda onda chegou no patamar, eles chamam de platô, chegou num piso. Mas esse piso está muito alto, mas muito alto. E existem alguns locais, dizem aí, principalmente países de primeiro mundo, que pode ser que aconteça a terceira onda, porque em alguns lugares já está na terceira onda. Então eu estou orando para que o Senhor interfira e nós, servos de Deus, como povo de Deus, como igreja, nos aproximemos do Senhor para saber do Senhor a respeito, primeiro, da nossa própria vida, segundo, daquilo que o Senhor tem como escape pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu amor, para que possa interferir na nossa nação, junto ao nosso povo, enfim, nessa situação toda. Então nós estamos orando e jejuando. Quando chegamos ontem no 21º dia, que foi o dia de Santa Ceia nossa, então é claro que eu falei para você, olha, fique claro, você é livre, sempre será livre, mas creio eu ser de bom tom que nós continuemos com o jejum. Então nós vamos continuar com esse jejum, se for 40 dias, que seja o nosso próximo
ponto é chegar nos 40 dias, então vamos jejuar mais um pouco, mais um tempo, exatamente por causa de tudo isso. E jejum é maravilhoso, né? Está lá em Isaías 58, o jejum feito para o Senhor, não para mim, né? O verdadeiro jejum é quando eu faço jejum de mim, né? Então o verdadeiro jejum é aquele que nós fazemos ao Senhor, oficiamos a nossa vida diante do Senhor, e não por causa de benesses, né? E essas coisas que a gente vê por aí, tá certo? Então vamos continuar no jejum, clamando, orando, nos colocando, chorando diante do altar do Senhor, pela tragédia, pelo desastre que nós vivemos todos os dias por causa da pandemia, tá bom? Mateus capítulo 19, estamos lendo Mateus 19, e eu quero dar continuidade a Mateus 19, começamos a ler ontem Mateus 19, versículo 1, versículo 2. Lembre, dentro do contexto temático, né, de Mateus, Mateus 18 fala principalmente sobre o perdão. Mateus 18 pontua exatamente quem é maior no reino dos céus. Mateus 18 fala, aos olhos de Deus, o que a falta de perdão, qual é o nível, né, desse pecado aos olhos de Deus. O nível é de homicídio, como diz lá em Mateus capítulo 5. Então, quando eu não perdoo alguém, aos olhos de Deus é como se eu estivesse dando um tiro no coração dessa pessoa. Aos olhos de Deus é como se estivesse cometendo um homicídio. Esse é o nível. Então, perdoar é uma questão de, né, aos olhos do Senhor, é uma questão e uma condição sine qua non. Ou eu perdoo e serei perdoado, ou eu não perdoo, mas também eu não serei perdoado. Pelo meu Pai? Não, por Deus. Porque o Senhor deixa isso muito bem claro. Eu preciso perdoar para que o Senhor me perdoe. Porque quando eu perdoo, eu tenho a consciência do perdão que Deus derramou sobre mim. Então, dizendo tudo isso, para entrar em Mateus capítulo 19, quando fala a respeito, versículo 1, versículo 2, que eles passam pelo Jordão, né? Eles estão a caminho da parte leste do Rio Jordão, né? Da parte de uma região chamada Galileia, e eles estão ali no entorno daquela região, e eles passam pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão nós vimos esses dias que significa uma mudança, uma alteração, com vistas a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ou seja, incorporar o propósito de Deus. Então, o propósito de Deus, e a gente usou como pano de fundo, né, como base, o livro de Josué. Então, o plano de Deus não era apenas que o povo saísse da escravidão egípcia. Não era apenas que o povo passasse pelo deserto, mas era que o povo atravessasse o Jordão e com vistas à terra prometida. Então é exatamente isso. Não basta eu sair do Egito, não basta eu sair do deserto. Eu preciso me propor a pisar com as plantas dos meus pés no Rio Jordão, atravessar o Rio Jordão e ir para o propósito que o Senhor tem para mim. Exatamente o que o povo fez na liderança de Josué. Então, dito tudo isso, vamos agora em Mateus capítulo 19, versículo 3, que diz assim. Mateus 19, 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Bom, os fariseus, mais uma vez, estão querendo fazer uma caminha de gato para Jesus. Por quê? Né? É uma pergunta capciosa. Primeiro, entendamos o contexto histórico. Nós tínhamos duas grandes escolas naquela época, até os dias de hoje. Né? A escola de Shammai e a escola de Hillel, né? Que eram dois grandes rabinos com obras que até hoje, né, o rabinato pelo mundo inteiro, as sinagogas, estudam a literatura, os livros, os estudos de Shammai e Hillel, né, sobre a lei de Moisés.
Então Shammai e Hillel eram duas escolas muito conceituadas no tempo de Jesus, né? A dizer que eles viveram 50, 70 anos antes de Jesus Cristo. Então se falava muito sobre Shammai e Hillel. A escola de Shammai era uma escola mais conservadora, era uma escola mais fundamentalista, mas não, totalmente fundamentalista. A escola de Shammai era mais rígida, era mais rigorosa. A escola de Hillel, né, a maneira com que Hillel interpretava a lei de Moisés, era mais considerada, vamos dizer hoje, mais liberalista, mais progressista, né? Então, engraçado que os fariseus, quando lhes bem convinha, eles iam para a escola de Shammai. Mas também, quando não dizia respeito a eles, né, que era prejudicial aos olhos deles, ia para a escola de Hillel. Então eles ficavam com as duas interpretações, jogando sobre o povo exatamente aquilo que lhes interessava, né? Principalmente a respeito de alguns assuntos, entre eles a questão do divórcio. Por que a questão do divórcio? Porque, claro, a escola de Shammai, por ser muito fundamentalista, e dentro do fundamentalismo existe uma clara distensão, uma clara, vamos dizer, uma clara divisão entre homem e mulher. O homem é o ser mais excelente e a mulher é o ser menor, né? Segundo, né, o rabinato. Então o que acontecia? O divórcio se fazia por qualquer coisa. Por quê? Porque o homem se sentia, e aos olhos da cultura era proprietário da sua mulher, então a mulher queimava o feijão. Só um exemplo, tá? Você vai falar, não existia feijão, o grão, né, dessa leguminosa não era daquela região. Eu estou só dando um exemplo. Então queimava o feijão. Era motivo para separar. Com o passar do tempo, a mulher envelhecia e, sei lá, perdia um dente. Era normal se divorciar da mulher que tinha algum problema na boca, um problema no dente, né? Ao invés do marido se propor a ajudar, não, ele simplesmente repudiava, né? A palavra fala bem sobre repudiar a mulher. Então ele repudiava a mulher, ele desprezava. E quando ele repudiava a mulher, presta atenção, olha a interpretação do rabinato naquela época. E quando repudiava a mulher e principalmente os filhos. Então o homem ficava sem mulher e sem filhos e deixava na roda da amargura. Então havia uma crise social muito grande por causa disso. Porque, claro, nós sabemos, conhecemos o ser humano. O ser humano sempre será o mesmo em qualquer geração. Então as pessoas se aproveitavam disso para poder repudiar as mulheres assim, olha, sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. Rejeitava aquela mulher, desculpe, né? Desculpe, mas com todo respeito, mas repudiava aquela mulher que era mais velha e pegava uma mulher nova. Porque era normal. E até os dias de hoje, naquela cultura, né? Principalmente na cultura árabe, muçulmana, é normal o homem se casar, um homem de 40, 50, 60 anos, se casar com uma menina de 12, de 13 anos. É hoje comum naquela cultura, como principalmente na cultura no tempo de Jesus também era. Então, era isso, esse era o contexto histórico. Agora tem o contexto daquela situação em si, onde Jesus estava vivendo. Por quê? Porque o rei Herodes havia sequestrado a esposa do seu irmão, Filipe Herodes, que era um dos reis daquela região, né, próximo lá do Monte Hermon. Então ele
ele sequestrou a esposa chamada Herodias, a esposa do seu irmão. Só que Herodias estava sendo sequestrada pela segunda vez, porque Filipe também já havia sequestrado Herodias do seu outro irmão. Então, quando Herodes toma Herodias para sua mulher, ele toma a mulher do seu irmão cometendo adultério, mas ele também toma, né, a sua sobrinha, filha do seu outro irmão, cometendo incesto. Então, quando João Batista vê aquilo, João Batista se levanta como profeta e começa a falar de Herodes e do seu pecado. Daí, Herodias, né, levar a sua filha dela com o irmão de Herodes, filha dela com Filipe, né, sua filha chamada Salomé, e coloca Salomé para dançar de frente para Herodes, num evento especial. E aí, quando Salomé começa a dançar, menina novinha de tudo, e quando Herodes olha com aqueles olhos, né, de predador, é lógico que ele se derrete todo, porque Herodias estava fazendo com aquilo o quê? Conhecendo Herodes, ela estava oferecendo a sua filha para Herodes, para que ela pudesse ter aquilo que ela queria. O que ela queria? A morte de João Batista. E exatamente o que acontece. Herodes pede a cabeça de João Batista, né, influenciado, inspirado por Salomé, que estava, na verdade, obedecendo a sua mãe, Herodias. Entendeu? Então, eu estou contando primeiro a questão histórica, as duas escolas, Shammai e Léu, depois aquilo que estava acontecendo no tempo de Jesus. Então, quando os fariseus perguntam qual era a atitude, qual era o sentimento dos fariseus? Bom, né, se Jesus falar que é a favor do divórcio, né, ele estará alimentando possivelmente aquilo que está acontecendo com Herodes. Se ele falar que é contra o divórcio, ele também estará contrário à lei de Moisés. Então eles colocaram Jesus numa berlinda. Como se diz hoje, né? Eles queriam esnucar Jesus. Queriam pressionar Jesus. E Jesus, diante de todo esse contexto, ele começa a conversar a respeito do quê? Do divórcio ou do casamento? Aí eu respondo para você. Para Jesus, o importante era o casamento, não era o divórcio. O divórcio, Jesus enxerga como um acidente que acontece, mas ele está priorizando o casamento. Então, nós vamos conversar nesse texto a respeito do casamento. Aí você vai falar, não, mas o autor aqui da Bíblia coloca no título, que não é bíblico, né? É o título de quem escreveu ou de quem colocou as palavras da Bíblia nesse livro aqui. No meu caso, na minha tradução, está a questão do divórcio. Então, na verdade, não é a questão do divórcio, mas é a questão do casamento. O casamento é mais importante do que o divórcio aos olhos de Deus, tá? Então, nós estamos olhando aos olhos de Deus. Então, vamos lá. Então, Jesus, vou repetir o versículo, Mateus 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Mais uma vez o rabino Jesus pergunta aquilo que os alunos, os discípulos e os outros rabinos não gostavam de ouvir. Porque quando existe essa pergunta, eu já falei para você, né? Significa que o rabino está pendente nas lições. Significa que o discípulo não está absorvendo tudo que o rabino está ensinando, né? Então, quando ele pergunta, não tendes lido? Vocês não ouviram? Vocês não se lembram? Isso para o rabino era morte. Então vamos lá. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Primeiro, aos olhos de Deus.
segundo a fonte, segundo a origem, o Senhor fez homem e mulher. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, primeiro, macho e fêmea, né? Aí dizem aí nos bastidores, nas piadas aí de igrejeiros, né, que Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva, né? Então, em primeiro lugar, aos olhos de Deus, aos olhos da criação, da inspiração do Criador, ele fez macho e fêmea, tá? Depois, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o casamento, a aliança do casamento, para Deus, não é na cultura humana, não é na cultura ocidental, não. Para Deus, né, uma aliança que pode passar a aliança de uma família de pai e de mãe é a aliança do casamento. Para Deus, quando alguém se propõe a casar, a aliança do casamento está mais importante do que a própria aliança com o pai e com a mãe. E veja que a aliança com o pai e com a mãe significa o quarto mandamento, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe. Veja que em que nível está o casamento ou a aliança do casamento. Então diz assim: de modo que não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aos olhos divinos, já falei homem e mulher, a aliança do casamento se sobrepõe à aliança dos pais e o casamento é monogâmico, né? Aos olhos de Deus, quando Deus criou, né, ainda que a cultura fosse poligâmica, principalmente naquela época, e antes de Jesus até muito mais, o homem com muitas mulheres, com muitas esposas, não vem de Deus. O que vem de Deus é o casamento quando tem um homem e uma mulher. Tá? A poligamia não era prescrita pelo Senhor, mas era a cultura. Então veja só, a mesma coisa hoje. Existe aquilo que é a visão de Deus sobre vida, sobre ser humano, sobre casamento, sobre sociedade, sobre comunidade, sobre educação, sobre os relacionamentos interpessoais. Existe uma visão. Agora cabe a mim decidir viver aquilo que está na cultura e cabe a mim decidir viver aquilo que Deus propõe. Então, não existe nenhuma faca no meu peito falando você tem que fazer. Então, se eu preservar, buscar, observar, né, aquilo que Deus enxerga como vida, como sugestão de vida, então eu viverei aquilo que Deus propõe. Ou então eu vou viver aquilo que é a minha cultura, é a minha região, é a minha geração, é aquilo que eu entendo, não tem problema. Eu só não posso, que era o que os fariseus estavam fazendo, eu só não posso viver o melhor dos dois mundos. Ou escolho um, ou eu escolho outro. Eu não posso ficar com uma perna num lugar e uma perna no outro lugar. Quando me interessa, eu estou com a perna naquele lugar. Eu falo aquilo que aquele lugar propõe. Mas também quando não me interessa, eu coloco a minha perna no outro lugar. Isso não vai dar certo, porque isso não tem liga. Ou eu vivo a vontade do Senhor, ou eu bem vivo a minha vontade ou aquilo que eu me proponho como ser vontade do Senhor. Mas eu não posso pegar aquilo que é a minha vontade, ou a vontade da minha cultura, ou a vontade da minha geração, ou a vontade da sociedade onde eu vivo e sobrevivo. Eu não posso pegar isso aqui e querer que Deus endosse, e querer que Deus assine embaixo. Ele não vai fazer isso, e isso não acontece. Então isso, por exemplo, a respeito do casamento e divórcio, isso, quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente começa a entender o caráter de Deus e como Deus observa
os seus preceitos e ele não abre mão dos seus preceitos, tá? Não adianta discutir, eu sei que muita gente discute, abre programas para discutir a respeito, conversar, perguntar, mas e isso, e aquilo? Não, eu estou falando aquilo que Jesus estabelece como proposta do Senhor através da lei de Moisés. Simples assim. Agora eu posso não querer, cabe a mim decidir. Eu só não posso querer que Deus endosse, ou então lá no meio do caminho falar, ai meu Deus, é agora? Ah, é agora você vai procurar Deus? Por que não pensou antes? Né? Claro, isso eu estou falando para nós que conhecemos o Evangelho. Não é para os de fora, é para os de dentro. A Bíblia sempre está escrita para os de dentro, nunca para os de fora. Não adianta eu chegar com aquilo que está, né, dentro da minha família, do meu contexto, né? Porque eu sempre falo para você que a Trindade, o desejo da Trindade, qual é o trabalho da Trindade? É buscar aliança com a outra parte da sua família, que é o gênero humano. Esse é o trabalho da Trindade. O trabalho da Trindade é único e exclusivamente isso. Buscar aliança e, ao mesmo tempo, abrir portas, ambiente, para que essa aliança proposta pela Trindade se manifeste a partir e através da minha vida e eu diga sim a essa aliança. O nosso Deus é um Deus de alianças. Vamos orar? Amanhã a gente conversa mais um pouco. Estamos falando sobre casamento e também, claro, sobre divórcio. E é uma grande bênção quando a gente fala sobre a palavra do Senhor, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração humano aquilo que o Senhor tem para nós. Mas a palavra do Senhor diz lá, né, no Salmo 25, versículo 14, aliás, eu vou ler aqui. Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E ele dará a conhecer a sua aliança. O nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, mas ele tem ele é obcecado, obstinado, no bom sentido. Pelo quê? Pela aliança conosco. É por isso que ele entrega o seu próprio filho. É por isso que o seu próprio filho ratifica a entrega do Pai e também se entrega, para que essa aliança se manifeste. Então, quando eu proponho na minha vida viver essa aliança com Deus, eu estou totalmente rendido à sua proposta de vida, aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, e isso eu vou buscar de dia e de noite, para não desviar desse caminho que ele me propõe. Então essa é a aliança que nós temos com o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu coloco os teus servos que estão aqui, todos aqui, pastora Mara, seus familiares, netos, a Eva, o Carlos, também familiares, genros, filhas, netinho, a Cida, filhos, nora e também o Valti, e também a Elô, o Wesley, filhos, familiares, o João, a Roseli, a Ângela, familiares, a tua presença se derramando sobre o Fábio, a Márcia, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, todos os familiares, filhos e netos, também sobre os meus pais, também sobre as minhas tias que estão aqui, minha tia Rosália, minha tia Alzira, sempre orando pelo meu primo Alexandre, também meus tios, filhos, netos, sobrinhos, genros e noras e todos derramados diante do Senhor, e também o seu João, Dona Dália, Dona Nadir, seu Toninho. Vamos orar, colocar Kátia, Raquel, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A Roseli também, sua casa, sua família, né, seus queridos, em nome de Jesus, né, Roseli? Deus abençoe você. O Senhor esteja sobre cada um de nós. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te sobre as nossas vidas e fala ao nosso coração. É tão bom a toda manhã
a cada dia, estarmos pensando a respeito da tua obra, dos teus negócios, da tua palavra, dos seus propósitos. Por isso, derrama-te sobre nós, fala cada dia mais, para nós sermos curados, libertos e ao mesmo tempo capacitados para vivermos a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre o nosso Brasil. E nós começamos essa segunda parte do jejum, esse 22º dia, ó Deus, clamando pelo nosso país. Tantas mortes, tantas famílias destruídas, enlutadas, desesperadas, impotentes, desprezadas, rejeitadas. Por isso, Senhor, tem misericórdia. Cura, liberta, restaura a nossa terra, o nosso povo, a nação brasileira. Senhor, nós te clamamos, vem com a tua justiça, com o teu juízo, e nós nos oferecemos em jejum para buscarmos no Senhor um ambiente para que o Senhor haja, para que o Senhor tenha misericórdia, piedade, compaixão da nossa terra. Por isso, perdoa-nos a nós mesmos, os nossos pecados individuais. Perdoa-nos, ó Deus, também como povo de Deus, como igreja, que muitas vezes negligenciamos a nossa relação contigo em relação à nossa nação. Mas também, ó Deus, perdoa-nos como povo, derrama-te com a tua graça, sara a nossa terra, visita-nos poderosamente, que essa pandemia, essa infecção possa retroceder e nós tenhamos do Senhor o favor, a cura e a saúde. Por isso derrama-te, ó Deus, visita-nos no nosso corpo, as nossas artérias, nossas veias, coração, pulmões, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, sobrinhos, netos, aqueles que estão passando pela pandemia. Em nome de Jesus, tua graça, tua glória se derramando sobre cada um em nome de Jesus. Derrama-te, toca, visita, cura, ressuscita em nome de Jesus. Pulmões, tireoide, ouvidos, ó Deus, coração, olhos, recebam a cura, recebam poder, o mover, a graça, a plenitude do Senhor, em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, visitando, curando tireoide, ó Deus, células cancerígenas. Nós te repreendemos e declaramos o mover da vida, da ressurreição, da cura, da purificação no corpo, no organismo, no sangue, em nome de Jesus. Mova-te, ó Deus, nós te clamamos sobre nós e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, que nos dá esse dia, nos dá essa segunda-feira, nos dá essa semana inteira, e que a mover, a plenitude, as ricas consolações do Espírito Santo se movam nos convencendo, nos exortando, nos capacitando, nos edificando, e nós tenhamos uma segunda-feira, uma semana abençoada, na presença do Senhor. O Senhor nos dê bom êxito, prosperidade, por onde você for, aonde você pisar com a planta do teu pé, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa, a plenitude do Senhor sobre a tua vida, seja realmente a marca, o combustível, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se o Senhor é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Até amanhã. Fique na paz. Uma segunda-feira maravilhosa. Um beijo. Amanhã 10 horas, hein? Tchau, tchau.